Bom dia. É nosso prazer poder mais uma vez ocupar os próximos minutos no estudo da palavra do Senhor. Nós estamos em João capítulo 13. E na verdade aquilo que nós acabamos de ver aí realmente é o Senhor nos dizendo lá naquele versículo: examine a sua vida. O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua boca é uma indicação que você é uma pessoa regenerada, ou o coração está podre e por isso sai da boca só aquilo que é blasfêmia contra o Senhor, ou atacando e destruindo os irmãos. Então, em João capítulo 13, nós estamos na última parte do capítulo. Nós vamos pegar hoje a partir do versículo 31 e vamos até o versículo 38. Demos atenção à palavra do Senhor. E, aliás, enquanto estou lendo, pense no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que tem certas coisas que são características de um discípulo dele, ou em outras palavras, de um que genuinamente é salvo. Quando ele saiu, e ele aí sendo Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, que estamos diante dela aqui para a nossa meditação, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Que o Senhor sonda os nossos corações, vê se há algum caminho mau, e que o Senhor transforme-os, para que sirvamos a Ti com o amor e a dedicação que mereces, ó Pai. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Como é que o mundo pode identificar um seguidor de Jesus? No contexto, o que foi que acabou de acontecer? Jesus tinha dado um grande exemplo do seu amor até por pessoas desprezíveis, por pessoas que não o amavam como deveria ser amado.
E Jesus, logo depois de identificar quem o iria trair, no caso Judas, despachou ele para fazer aquilo que ele estava determinado a fazer. E Jesus agora tem uma oportunidade para falar com os seus discípulos, só com os salvos. João capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, todos compõem uma parte que não se encontra nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E é um relato, então, onde Jesus especialmente vai instruir os seus discípulos sobre o que vai acontecer, mas além de instruí-los quanto ao que vai acontecer, ele faz diversas promessas. E a primeira coisa, então, que nós encontramos aqui nos versículos 31 e 32 é a questão da glória de Deus. Aquele que verdadeiramente é um salvo, ele busca a glória de Deus. Deus é glorioso. Desculpe. Judas saiu, aí no versículo 31, quando ele saiu. No caso, não é que ele sai para negociar a venda de Jesus, a traição. Isso aí ele já tem feito. Nos outros evangelhos, a gente nota que quando Jesus manda 2 discípulos para preparar o lugar para essa reunião onde eles se encontram, ele não diz, pois bem, é na casa de fulano de tal. Ele diz, vá, vocês vão encontrar um homem com um pote, siga ele e é lá que vocês devem preparar. Isso é porque ele está escondendo de Judas aonde vai ser essa reunião. Essa reunião teria que ocorrer antes da traição. Judas, lá no capítulo 18, vai levar os homens para onde Jesus se encontra depois dessa reunião. Então, resumido, é dizer que essa reunião foi num lugar onde Judas não sabia onde iria estar. E Jesus agora despachou ele para ir lá, reunir todo o grupo, os sacerdotes, os soldados que iam prender a Jesus. Então Jesus tem essa oportunidade para falar só com os seus. E ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E tem a glória que ele tem em si. Mas a morte de Cristo, sendo algo que Deus planejou, seria uma ocasião quando Deus então seria glorificado. Por exemplo, Pedro em Atos capítulo 3 diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, o Pai glorificou o Filho na sua morte. Cabe a gente então perguntar, e como? Jesus foi o único capaz de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele havia nascido da Virgem Maria, não gerado por José, mas sim pelo Espírito Santo.
ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, e ele então seria capaz de morrer pagando o débito do pecador. A justiça de Deus havia sido ferida quando o homem pecou contra ele. E Jesus lá na cruz fez o único meio de pecadores poderem serem declarados justos, mesmo que por natureza nós não somos, mas porque o débito foi pago, então Deus pode ser justo e nos declarar justificados. Todos aqueles que deixam de confiar em suas próprias obras, que de fato não existem, até aquilo que a gente por natureza pensa que é bom diante do Senhor, não é, até que Ele nos salva da nossa vida de egoísmo. Jesus aqui então demonstra o amor que foi mencionado no capítulo 13, versículo 1, onde diz: sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até onde o amor pode amar, ele amou os seus 12. E, lamentavelmente, até aqui, depois desses 3 anos acompanhando a Jesus, eles estavam vivendo muito preocupados na glória de quem? De si próprio. Argumentando lá no reino, quem que vai estar à direita de Jesus? E quem vai ocupar esses lugares mais próximos dele? Certamente sou eu que mereço isto. E aqui nós vemos Jesus dizendo: o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Em Êxodo capítulo 33, Moisés lá diz ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. E como é que essa glória do Senhor seria manifesto a Moisés? Respondeu-lhe o Senhor em Êxodo 33 e 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, a glória do Senhor, Deus diz, é a manifestação dos seus atributos, daquilo que caracteriza a pessoa de Deus. E ele menciona atributos como a sua misericórdia, a sua bondade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a justiça, o amor de Deus. Todos estes são uma manifestação da glória dele. E na cruz, até esse momento nós não chegamos na crucificação, mas na cruz seria demonstrado, por exemplo, que Deus é justo, que ele é tão justo que ele não pode dizer: pois bem, eu vou salvar essa pessoa porque eu decidi fazer e vou ignorar o seu pecado. Deus é justo, ele não pode fazer isso. Ele é tão justo que o seu filho teve que morrer lá na cruz, inocente, para pagar o débito, para poder justificar os eleitos dele.
Teve diversas coisas no Velho Testamento que demonstraram a justiça de Deus. Uma que, como diz em 2 Pedro 3, acerca do dilúvio, que os homens de nossos dias não gostam de acreditar que houve um dilúvio que destruiu toda a humanidade, fora 8 pessoas que Deus escolheu salvar. Mas é um exemplo da justiça de Deus. Ele criou o homem não vivendo então para a glória dele, em rebeldia contra o Senhor. Deus decidiu destruí-los. Mas não há nenhuma declaração maior da justiça de Deus do que essa que encontramos no Novo Testamento, onde Deus pune o seu Filho para poder cumprir satisfazer o meio da salvação de pecadores. No Velho Testamento, ele havia prometido que haveria um descendente da mulher, e este descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E Deus demonstrou lá na cruz a sua glória, sendo fiel em cumprir o que ele prometeu fazer. Em Isaías 53, ele havia prometido que as nossas iniquidades seriam colocadas sobre o seu servo Cristo. Então, sendo fiel, ele demonstrou a sua glória lá na cruz, cumprindo aquilo que ele havia prometido. A cruz demonstrou o amor de Deus também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos amou, a Bíblia diz, até quando éramos os seus inimigos, isto sendo naturalmente os salvos. E aí Jesus diz, e glorificá-lo-á imediatamente. Aí no final do versículo 32 de João 13. Logo em sequência a esse tempo com os seus discípulos, vem a crucificação, depois a ressurreição, a ascensão e a coroação do Filho. Então, o salvo mesmo, assim como o seu mestre, busca a glória do Pai, e o Pai a glória do Filho, o salvo busca glorificar a Deus. Jesus continua então dizendo no versículo 33, filhinhos, e com isto ele se dirige de uma maneira amorosa para com os seus discípulos, apesar do seu egoísmo em buscar glória para si mesmo. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. No caso, Jesus está falando aqui sobre a partir e morrer, ou está falando sobre o fato que daqui 41 dias vai acontecer a ascensão e a volta dele para os céus? E a minha resposta é que eu creio que está incluindo o todo, as duas coisas. E ele diz, então, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. No caso, em João capítulo 7, versículo 34, por exemplo, Jesus tinha dito aos judeus, olha, há vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou,
vós não podeis ir. E Jesus diz aos discípulos: agora eu repito e digo a mesma coisa para vocês também. Quando ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir, é isto que leva Pedro a fazer a pergunta que ele faz no versículo 36. Senhor, para onde vais? Jesus, no caso, vai para o céu, à presença do Pai. E os discípulos não poderiam ir agora, mas como Jesus diz, poucos minutos depois, no capítulo 14, versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele diz, eu quero que vocês estejam comigo, mas entenda que eu preciso primeiramente ir preparar lugar para lhes receber. Mas antes de partir, então, antes de partir, eu digo no sentido de antes de partir para a crucificação, ele começa dando, antes de promessas, ele dá um mandamento. E isto nós encontramos em 34 e 35. Ele diz, novo mandamento vos dou. Ele dá mandamento porque ele é, como ele disse lá no versículo 13, vocês me chamam mestre, ou aquele que ensina, mas também Senhor, e ele diz, eu sou essas coisas. Senhor é aquele que tem direito de mandar. Você confessa a Jesus como Senhor em sua vida? Você vive a fazer o que Ele manda? O mandamento aqui é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. O mandamento é amem uns aos outros. Eles vinham amando uns aos outros? Não. Cada um buscando os seus próprios interesses era o que vinham fazendo. Mas cabe muito bem perguntar aqui, então, no Velho Testamento tinha mandamento de amar uns aos outros? E a resposta é em Levítico, mesma letra, mas outro nome, né? Levítico 19 e 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aqui Deus ordenou, mesmo aí 1500 anos antes de Cristo, ame o seu próximo. Levítico 19 e 18. Levítico 19 e 18. Agora, para compreender um pouco melhor o que é esse amor ao próximo, nota bem o contraste. O contrário do amor é, ele diz, não te vingarás. A vingança faz parte de amor? Não. E aí continua dizendo, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ele não diz absolutamente, nunca é correto se irar, mas ele diz, não guarde, não se torne amargurado contra alguém.
Então, se vingar e guardar a ira demonstram uma falta de amor. O fácil é, por exemplo, até no casamento, de a gente lembrar o que o cônjuge fez que nos ofendeu. E aí guardar a ira e a amargura. É por isso que diz em Colossenses 3, maridos, amai vossa esposa e não fique amargurado contra ela. Por que é que, por exemplo, quanto ao Islã, pessoas dificilmente falam abertamente aí no rádio e para todo mundo ouvir que o Islã é mau? Porque tem medo das consequências, não é? Ao passo que contra os servos do Senhor, aqueles que seguem a Cristo, abertamente falam tudo quanto é de mal contra os crentes. Os crentes vão lá matá-los porque fizeram isso. Os servos do Senhor são ordenados por Ele a amar até os que os perseguem, orar por eles. Então cabe muito bem a gente perguntar aqui, se Jesus diz que o mandamento é amar uns aos outros, o que significa amor? Em termos deste mundo, muitos têm uma ideia e suas definições quanto ao amor, mas o mais simples que eu acho que identifica o amor é buscar o bem bíblico da pessoa amada. Buscar o bem bíblico da pessoa amada. Eu descrevo assim porque nem sempre fazer o que a pessoa deseja. Por exemplo, uma mulher solteira ou uma mulher mal casada, ela comunica para um homem que ela está muito carente e precisa de amizade, de intimidade. O amor bíblico então leva aquele homem a satisfazer o que ela quer? Não. Se você é solteiro e ela também, então depois de se casar, aí assumindo assim o compromisso de se unir até que a morte separe, aí o amor pode ser expresso do jeito que ela deseja. Mas isso porque a Bíblia define o amor desta maneira. A Bíblia, por exemplo, diz: não adulterarás. E isto significa nada de intimidades que o Senhor planejou para dentro do casamento. Fora do casamento é ofensa contra o Senhor e é uma falta de amor para com o próximo. É bom lembrar aqui, 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 5, lá Paulo a Timóteo diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor. Ele diz: a instrução
que eu dou visa ou quer chegar numa finalidade. O ensino bíblico está aqui para demonstrar como amar alguém. É coisa que vem natural a nós? De jeito nenhum. Pense em 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo diz: o amor é primeiramente o quê? Paciente. Você é paciente? Se tiver que balançar a cabeça que não, então é porque falta amor. Paciência, Davi. Você precisa ser paciente quando a mãe te faz o prato predileto. Aí não precisa de paciência, não. Já tem o que quer. Mas quando ela diz que você só pode ter o que você quer amanhã, aí a espera é que precisa paciência. E a palavra de Deus diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não procura os seus próprios interesses. Mas o que é que, por natureza, a gente procura? Os interesses da gente, não é? Agora, voltando lá a João 13:34, Jesus diz: novo mandamento vos dou. E nós acabamos de ver que no Velho Testamento já tem a ordem de amar o próximo. O que é novo, então, neste mandamento aqui? É o seguinte: Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí o que ele diz? Assim como eu vos amei. Lá em Levítico 19:18, lá diz: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Mas agora, Jesus diz: durante esses anos que eu vivi com vocês, eu dei exemplo maior de como vocês devem amar. Eu vivi na sua frente o que é verdadeiro amor. Nesse capítulo mesmo, nós vimos exemplo disto, não foi? Eles argumentando qual ocuparia o local mais importante, e Jesus vai lá e lava os pés deles. Um gesto de servir com humildade. Mas na verdade, tudo que Jesus fez foi uma demonstração de amor. Quando ele chamou os discípulos perdidos nos seus pecados, e ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e passa a ocupar os próximos 3 anos vivendo com eles, um gesto de amor. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, quando Jesus chamou Pedro, aliás, quando Pedro disse: Senhor, se é você que está andando aí sobre a água, então mande que eu vá até você. E aí começou tudo bem, mas aí quando olhou as ondas, teve medo e começou a afundar. E Jesus então
segurou ele pela mão, diz em Mateus 14:31, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A repreensão veio por falta de fé da parte dele. Merecida? Sim. E foi gesto de amor? Ou nessa hora Jesus faltou paciência e amor para com ele? Não. Jesus é o exemplo de como se deve amar. Tem hora que cabe a repreensão. Neste ponto, então, é que Jesus diz no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que ele está dizendo é, se você professa ser um seguidor de Jesus Cristo e não ama o seu irmão, você deve questionar a sua fé. Se você não busca o bem do seu próximo, o bem definido pela Bíblia, né? Não o bem simplesmente em termos do que ele quer. Jesus diz, é assim que você, e não somente você, mas os demais irmãos, e até o mundo vai saber que vocês são meus. É pelo amor que tem um pelo outro. 1 João 5:1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Está falando aí da necessidade da regeneração, do novo nascimento. Nascimento, o primeiro nascimento, você escolheu nascer no seu aniversário, escolheu os seus pais? Não. Pois bem, da mesma forma, você nascer de novo é algo que depende de Deus. Ele te dá uma nova vida em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem foi que o gerou? O Senhor. Esta nova vida de regenerado. O Senhor que gerou. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também a quem? Ao que dele é nascido. Se o Senhor me regenerou, e se regenerou também o irmão Tiago, então eu tenho por obrigação amar o meu irmão Tiago, porque foi um que o Senhor regenerou também. Você deseja estar longe de uma pessoa que você ama? Seria uma contradição, não é? Claro que não. Você deseja, você anseia estar reunido com os irmãos em Cristo para adorar o Senhor, como estamos aqui no momento? Eu acho que todo mundo teria que dizer sim, porque é por isso que eu estou aqui no momento, né? Mas isso é característica do seu coração, ou muitas vezes está faltoso quanto a isto. Outra maneira em que nós demonstramos esse amor para os nossos irmãos é quando a gente hospeda alguém em casa, né?
E, a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 13, que nós devemos ser hospitaleiros. Ou ir visitar um irmão na sua casa. Jesus disse, é nisto que conhecerão todos que sois meus discípulos. Em muitos lugares na Bíblia, então, nós somos chamados a examinar a nossa fé para ver se é genuína ou não. E aqui mostra um exemplo de uma área que nós devemos examinar a nossa vida para ver se nós de fato somos crentes em Cristo, se fomos salvos por Ele. A evidência é amor aos irmãos. Devemos amar os incrédulos também? A resposta é sim. Mas a prioridade dos salvos é amor pelo irmão em Cristo. Gálatas 6 e 10 diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas continua dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Assim como você, como pai, mãe, deve cuidar primeiramente dos seus próprios filhos e não negligenciá-los quanto a ajudar os outros, nós temos que ter cuidado nisto, né? Não é que a gente vive só para a família. Obviamente deve ser prioridade sim, mas Deus quer que nosso lar seja uma luz para alcançar outros com o Evangelho também. Jesus então afirma que é por meio do mútuo amor que o mundo saberá que somos seus discípulos. O mundo te identifica como sendo um seguidor de Jesus. Você é fiel, por exemplo, em vir aos cultos? Você é fiel, ou vamos perguntar assim, quando foi a última vez que você convidou um irmão para a sua casa, para hospedar? Quando foi a última vez que você foi visitar o seu irmão? Talvez você diga, mas eu sou muito tímido, né? Isso aí não dá certo para mim, não. E a resposta é, se você ama o seu irmão, você vai superar essa timidez. Se você ama o seu irmão, você vai querer estar com o seu irmão. Em 1 João capítulo 5, versículo 13 diz, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Odeia o irmão? João diz, é evidência que você não ama a Deus. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida por quem? Pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se Deus deu a vida porque não merecia, você não pode dar a vida buscando o bem de outro pecador igual a você. Ele, quando diz, ora, aquele
possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nota duas coisas aí. Se não tem um recurso, aí não se espera que dê, né? E também a gente não pode adivinhar necessariamente que uma pessoa é necessitada. Lá fala de ver a necessidade dele. Agora, é bom lembrar aqui que a hospitalidade e o visitar o irmão é por meio disto que muitas vezes nós vamos nos informar sobre a necessidade do próximo. Eu quero fazer uma citação aqui de John Gill em relação a João 3:35, um pastor lá na Inglaterra. Ele diz: a insígnia definitiva e o caráter de um discípulo de Cristo não são nenhuma vestimenta externa. Quer dizer, as pessoas, segundo o que Cristo está dizendo aqui, não vão saber que você é crente necessariamente por causa do que você se veste. A vida cristã afeta a vida do cristão, sim. A Bíblia ordena, por exemplo, que as mulheres se vistam com modéstia, não expondo outras pessoas a cobiçá-la pela maneira que se veste má. Porém, olhe as macumbeiras, muito bem cobertas. Discípulos de Jesus Cristo, nem um pouco. Então, não é a vestimenta que identifica. Ele continua dizendo, aí foi a minha explicação do que ele estava dizendo, ou qualquer austeridade da vida pela qual os discípulos de João e os fariseus eram conhecidos. Teve uma vez que chegaram para Jesus e disseram: os discípulos de João e os fariseus, nós jejuamos, e os teus não estão fazendo isso. Vive aí festejando. Não é uma vida de negação a si mesmo, que é uma prova de que você pertence a Cristo. John Gill continua dizendo: nem foram os dons ordinários nem extraordinários do Espírito concedido aos discípulos de Cristo o que os distinguiu como tais. E aí, novamente, deixa eu explicar o que ele está dizendo. Por exemplo, nós aqui, numa mensagem bem recente, nós falamos quanto a Judas. Aliás, foi no domingo passado. E quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, os discípulos olharam e disseram: é Judas? Porque Judas não fez milagres? É evidente que Judas fez milagres. Então, os dons do Espírito Santo, como ele diz, sejam ordinários ou extraordinários, não são provas que a pessoa é do Senhor. Mas o amor um pelo outro, o amor fraterno, era a característica distintiva, e nisto vemos a sua importância. Faz-me lembrar aqui, eu vou concluindo logo,
Vários anos atrás, um irmão lá no Ceará, ele realmente foi salvo por meio do evangelismo dos meus pais. E logo depois de convertido, ele se mudou para outra cidade longe, não era nem casado ainda. Não me lembro se foi os pais dele que levaram ele para lá. Mas passou a morar vizinho à Assembleia de Deus. E lá ele foi ensinado que a evidência de ser um crente, e um crente espiritual especialmente, era falar em línguas. E ele foi ensinado isso. Só no decorrer do tempo, e lendo a Bíblia, e olhando a vida das pessoas, ele viu que essas pessoas que viviam dizendo que estavam falando em línguas eram os mais carnais que tinha na igreja. Mais carnais é dizer, não tinha amor. Eles não viviam uma vida cristã. Na igreja era uma coisa, mas lá em casa, é como a criança que disse: mãe, por que a gente não se muda para a igreja? Lá você é tão boazinha e aqui em casa é outra coisa. Por isso que ele viu destas pessoas. Esse homem estava muito certo que a evidência da salvação não é questão dos dons que a pessoa tem. Jesus disse: a evidência é amor uns pelos outros. É hora importante de você se examinar. Você realmente é uma pessoa regenerada? A sua vida demonstra que Cristo habita em você e que você vive para amar os que são dele, os outros que são nascidos de Cristo? Não é que o salvo é perfeito nisto, mas houve uma transformação, houve uma nova vida. O rumo e o alvo é amar o Senhor, buscar a glória dele e amar o próximo como Cristo nos amou. Obrigado, ó Pai, por este texto da Tua Santa Palavra. Tu conheces o coração de cada um que está aqui. E nós suplicamos que, se tem alguém aqui neste momento que ainda até agora tem confiado que é bom, que por meio de coisas que tem abandonado e por coisas que faz, acha que com isso merece a salvação, que o Senhor abra os seus olhos para enxergar Cristo. Que Ele não morreu em vão, não. Ele morreu, foi para salvar pecadores, como cada um. E nós que temos recebido de Ti este novo nascimento, que nós possamos semelhante a Cristo, amar pecadores regenerados pela Sua graça, para que o mundo possa ver o que Cristo tem feito em nossas vidas. Nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.